Boa noite a todos. Hoje é terceiro dia de conferência. Primeiro, vamos orar diante do Senhor Deus. Senhor nosso Pai, grande, piedoso, e salvação e graça. Hoje à noite, mais uma vez, nos aproximamos diante da Tua Palavra. Senhor, por favor, ensine o seu mundo através da Palavra do Senhor Deus. Hoje à noite, mais uma vez, Senhor, por favor, permita grande seu segredo de espiritual pelo Senhor Jesus Cristo, porque nós precisamos acreditar seu mundo e até a salvação de Jesus Cristo. Constantemente, Senhor, fique conosco até terminar essa conferência. Ainda alguns irmãos não estão aqui, não estão conosco, mas, por favor, trabalhe para todos os corações irmãos, porque nós precisamos cumprir esse é o mandamento de espiritual que prega o Evangelho até fim do mundo. Pai, por favor, abençoa dessa conferência. Senhor Pai, por favor, ajude a pregação de hoje. Abundantemente, por favor, permita a sua sabedoria até e anuncia a sua palavra, como que, Senhor, Deus trabalha na frente da nossa vida. Mais uma vez, agradecemos por todos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, nós precisamos procurar primeira palavra, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, por favor, procure. Gênesis capítulo 12. Vocês acharam? Eu quero ler Gênesis capítulo 12, versículo 1 até versículo 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E far-te-ei grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditos toda a família da terra. Ontem à noite, nós aprendemos sobre o julgamento do Senhor Deus. Quem é Deus verdadeiro? Deus verdadeiro e consegue revelar toda a história da passada, presente e futuro, não é? Na Bíblia, Senhor Deus já apresentou várias histórias de julgamento do mundo, mas infelizmente, durante muito tempo, escondido esse julgamento. Apenas Senhor Deus falou dessa história na Bíblia, né? Portanto, muitas pessoas não queriam aceitar, não queriam reconhecer o trabalho do Senhor Deus. Mas hoje em dia, entre o século de 20, o Senhor Deus revelou
todo o seu mundo, o que aconteceu até hoje. Por isso, facilmente nós podemos procurar e pesquisar com a palavra da Bíblia sobre todos o trabalho do Senhor Deus. Hoje, mais uma vez, nós podemos acreditar em nome do Senhor Deus através do povo de Israel. Mais ou menos 4.000 anos atrás, o Senhor Deus chamou e estabeleceu um homem, o nome dele é Abraão. Naquela época, Abraão realmente só um homem. Não existia nem a lei de Moisés e povo de Deus. Mas Senhor Deus fortemente revela o próprio mundo, próprio projeto, própria presença, e até Senhor Jesus Cristo, né? Por isso Senhor Deus escolheu um homem, nome dele é Abraão, e criou o próprio povo, Israel. Hoje nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 1. Realmente Senhor Deus chamou Abraão e pediu, né, parte para um local, uma terra que Senhor Deus mostrou. Esse nome da terra é terra de Canaã. Mas Abraão, quando ouviu a palavra do Senhor Deus, quando ele recebeu o chamado do Senhor Deus, ele partiu pela fé. Depois o Senhor Deus fortemente apresentou uma promessa eternamente para a vida dele, né? Porque aqui versículo 2, o que o Senhor Deus falou para ele? E far-te-ei uma grande nação. Daquela época, não aparecia ainda nenhuma grande nação de Deus. Mas Senhor Deus criou grande nação através da vida de Abraão. Essa nação é povo de Deus. E depois Senhor Deus abençoou a vida de Abraão. Não somente a vida de Abraão. Entendeu? Por quê? Porque Senhor Deus já tem grande projeto, grande presença de espiritual que salvar toda a nossa vida. Mas hoje, se Deus mostra imediatamente sobre a própria salvação para esse mundo, infelizmente, não tem como acreditar, não tem como entender. Portanto, Senhor Deus, mais ou menos durante 2.000 anos, até Senhor Jesus Cristo chegar, fortemente Senhor Deus apresentando próprio trabalho, através de Abraão e Moisés, e até todos os profetas e Jesus Cristo. Por isso, hoje nós precisamos pensar diante do Senhor Deus. Porque quase, Gênesis até Malaquias e Antigo Testamento, todo essa história de Israel, né? Como que Senhor Deus trabalhou dentro da vida deles, né? Por isso, hoje, sinceramente, nós precisamos pesquisar por que Senhor Deus escolheu Israel. Aqui, vamos ver. Senhor Deus permitiu 3 coisas para Abraão. Primeiro, terra de Canaã. E segundo, nação de Israel. Terceiro, e Jesus Cristo. Culturalmente, tem grande significado essas 3 partes. Primeiro, terra de Canaã como se fosse reino de Deus, não é? E nação de Israel como se fosse cristão espiritual, filho de Deus. Terceiro, Jesus Cristo segundo
filho de Deus, é nosso mesmo. Por isso, Senhor Deus escolheu Abraão e apresentou seu projeto claramente através da palavra e história de Israel. Primeiro, Abraão ouviu quando ele ficava em casa do pai, Uru, e Senhor Deus chamou e conduziu a vida dele até chegar terra de Canaã. Mas, infelizmente, Abraão não ficava permanecer terra de Canaã. Quando chega a terceira geração de Abraão, Jacó, realmente eles desceram para Egito por causa de grande fome. Grande fome. Depois, Senhor Deus, e trabalho dentro da vida de geração de Abraão. Mas, infelizmente, durante 430 anos, eles receberam grandes sofrimentos. Aqui, dessa desenha pintura de, como chama? Edifício, né? Como que eles receberam sofrimento durante 430 anos? E realmente a vida deles eram escravos do Egito, né? Por isso, muito difícil viver a vida deles. Durante 430 anos, eles criaram, levantaram pirâmide, esfinx também. Por isso, eles precisariam procurar a Deus, né? Por isso, Senhor Deus estabeleceu mais um homem, o nome dele é Moisés, e salvou o próprio povo do Egito. Êxodo capítulo 1, versículo 11, como que eles viveram? Vida deles não são confortáveis. Realmente luta e grandes sofrimentos. Aqui, versículo 11, o que está escrito? Alguém pode ler, por favor? Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Aqui está falando com dureza. É pesado. Não é vida fácil, não é? Finalmente, eles chegaram a grandes tribulações que mata todos os meninos de israelitas. Porque Faraó não deixou mais crescimento de escravo de israelitas. Portanto, é tão pesado a vida, né? Por isso, Senhor Deus permitiu uma salvação para levar todo o povo até chegar à terra de Canaã. Aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 20, graças a Deus, depois eles passaram Páscoa, né? Páscoa, eles partiram à terra de Egito pela grande salvação do Senhor Deus com Moisés, né? Aqui 13, capítulo 3, versículo 20, o que está escrito? Assim, partiram de Sucote e acamparam-se em Eta, a entrada do deserto. Eles começam viagem para a terra de Canaã, né? Daquela época, Senhor Deus realmente permitiu de graça mesmo. E Senhor Deus, de dia e de noite, Senhor Deus cuidando do próprio povo através de coluna de nuvem e coluna de fogo. Aqui, vamos olhar dessa mapa.
a vida deles não estava confortáveis, né? Estava sofrendo demais. Mas Senhor Deus salvou, eles partiram. E Gosen, Sucote e chega aonde? Piairote. E quando chega desse lugar, eles experimentaram o grande milagre do Senhor Deus. Esse é realmente chegar na frente de Mar Vermelho. Mas o caminho é muito estreito. Eles não têm como mais voltar para Egito, né? Porque Senhor Deus conduziu para desse caminho. Não tem como mais voltar. Constantemente precisa seguir até chegar até a Canaã. Aqui, Êxodo capítulo 14, versículo 2. Como que Senhor Deus conduziu a vida de povo de Israel? Alguém pode ler dessa palavra, por favor? Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Porque Senhor Deus conduziu para desse local. Eu procurei fotos, né? Esse diante de Piairote. Porque Senhor Deus conduziu para desse local, mais ou menos, naquela época, a quantidade de povo de Israel, mais ou menos 2 milhões de pessoas, e até 3 milhões de pessoas. É muitos. Porque somente adultos é 600 mil pessoas, né? Por isso, crianças, mulheres e idosos, completamente, mais ou menos, quantidade 2 até 3 milhões de pessoas, né? Por isso, esse caminho bem estreito. Mas Senhor Deus conduziu para desse local. E para quê? Para revelar mais uma vez confirmação do Senhor Deus, que salvar a vida deles no Egito. É por isso que o Senhor Deus conduziu para desse local. E quando eles chegaram, como que eles falaram? Aqui, Êxodo capítulo 14, versículo 3. Alguém pode ler, por favor? Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E Faraó falou que eles não tem como mais viajar. Vamos atacar. Por isso, fortemente eles seguiram atrás de povo de Israel. Porque aqui está escrito, estão embarcados na terra, o deserto os encerrou. E não tem como mais fugir para cá, para lá. Porque o único conseguir, como chama? Anda para frente é mar, né? Por isso não tem mais caminho. Por isso Faraó queria destruir o povo de Israel naquela época, né? Nesse local, realmente muito pequenos, mas hoje em dia cientistas calcularam quantas pessoas conseguem entrar nesse local. Mais ou menos 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Mas, Senhor Deus, quando judeus chegaram nesse local, Senhor Deus, e começou a trabalhar através do povo de Israel. Quando eles chegaram, imediatamente eles murmuraram para Moisés, até Senhor Deus. Por quê? A visão deles não tem como descobrir o caminho do Senhor Deus dentro do Mar Vermelho, não é?
Por isso, à noite, fortemente eles rogaram: Senhor, Senhor, salva a nossa vida. Por isso Moisés pediu grande favor para o Senhor Deus, graças a Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 21, o que está escrito? Alguém pode ler, por favor? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Moisés estendeu a sua mão sobre a mar, né? Não sei como que ele estendeu o mar. Pela mão, né? Tocou e na hora ia acontecer grande tempestade forte, esse vento forte, noite inteira, não é? E quantas horas mais ou menos? Acho que eu penso que 6 horas mais ou menos, não sei. Mas aqui está falando, naquela noite inteira, chegou vento e abriu, Mar Vermelho. Mas graças a Deus, isso é grande milagre, né? Aqui está falando, o mar tornou-se seco. O vento levou toda a umidade, não é? Por isso, o Senhor Deus revela caminho seco por causa do próprio povo de Israel. Aqui, versículo 22, alguém pode ler novamente? E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. É vento constantemente batendo, Mar Vermelho, e terra virou seco, e água não tem como tomar. É povo de Israel, porque ele estava passando, não é? Parece forma de Mar Vermelho, muro de tijolo, né? Por isso, povo de Israel tranquilamente passaram meio do Mar Vermelho. Mas estranho, muitos anos, pessoas ouviram dessa palavra do Senhor Deus, né? Mas infelizmente, não são todos essa história real. Eles não acreditaram. Parece essa história como se fosse mito, agradável. Mas hoje em dia, cientistas pesquisaram forma de trabalho do Senhor Deus, aonde israelitas passaram Mar Vermelho seco. Aqui vamos ver. Cientistas encontraram características desse local. É o único, aonde o povo de Israel passaram, realmente não é profundidade. Por isso, tranquilamente eles passaram. Senhor Deus já preparou desse local por causa do povo de Israel, não é? Aqui, 23 e 24, alguém pode ler, por favor? E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, o alvoroço, o campo dos egípcios. 25 também, por favor. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E o povo de Israel passaram o povo todo e atravessou desse local. E na hora, soldados de egípcios, né? Entraram,
Todos os edifícios entraram por causa de ataque ao povo de Israel, não é? Mas quando o povo do Senhor Deus passaram, Senhor Deus cobriu em cima de edifício pela mar, água, egípcio. Todos mataram. Por isso eles assustaram e fugiram para salvar a si mesmo, né? Mas eles não conseguiram salvar. Senhor Deus e todos e mataram no meio do mar vermelho. É o único, quem salvou do meio do mar vermelho? Só o povo de Deus, certo ou não? Depois o Senhor Deus cobriu o mar vermelho, nunca mais aparecerá esse caminho. Mas, cientistas visitaram desse local e pesquisaram. Mas eles encontraram roda de carro daquela época, né? Mais ou menos 4.000 anos atrás, ainda tinha roda de carro. E carro? Carroça. Mergulho e filmo. Não temeis, aguardai quietos e vede a salvação do Senhor. Juntai vossas famílias e seus rebanhos, devemos nos apressar. Ir para onde? Afogar-nos no mar? Até quando o fogo deterá o faraó? Depois deste dia, nunca mais vereis esses carros. Não! Morrereis sob as rodas deles! O Senhor dos Exércitos guerreará por nós. Vede como tua mão é poderosa. Isso é para carniceiros, não para um faraó. Destruí a todos. Mas trazei-me Moisés com vida. Lanças em riste! Avante! Antes servir aos egípcios do que morrer aqui. Quem conseguirá deter o poder de Deus?
O que anteriormente se presumia era que a travessa do povo no Mar Vermelho teria ocorrido no Mar de Juncos, Lagos Amargos, onde hoje é o conhecido Canal de Suez. Mas o local onde podem ser obtidos mais indícios da travessia é a praia de Nueiba, no Golfo de Aqaba, a única praia no Mar Vermelho suficientemente grande para a quantidade dos hebreus do Êxodo, cerca de 2 milhões. Para alcançar essa praia, o povo teria caminhado mais de 300 quilômetros sem fazer pausas e com alimento apenas para 7 dias. Êxodo 13, 6 a 8. Uma base forte para também se acreditar que a travessia foi realizada neste local é o fato de ter sido detectado através de um mapeamento topográfico a existência de um platô de 100 metros de profundidade e 900 metros de largura com rochas agrupadas em linhas nas bordas, formando uma espécie de ponte que se estende por aproximadamente 18 quilômetros da costa egípcia até a costa árabe, o que teria levado em torno de 6 horas para o povo ter percorrido esta distância. Há também um provável local onde os egípcios avistaram o povo hebreu, às margens do Mar Vermelho, Êxodo 14, 9 a 10. Esta passagem é o único meio de chegar até a praia. Além das teorias do Sr. White já demonstrarem ter uma maior consistência do que as que antes foram estabelecidas por outros pesquisadores. O que vem a validar mais fortemente as suas ideias é o fato de que 2 colunas idênticas foram encontradas às margens do Mar Vermelho, ambas trazendo inscrições antigas em hebraico. A primeira coluna foi encontrada no lado egípcio, em Nueiba, em 1978 com inscrições em hebraico ilegíveis, pela erosão. Em 1984 no lado árabe, Midian, foi encontrada a segunda coluna tem a mesma inscrição da primeira, é legível as palavras Egito, Salomão, Edom, Morte, Faraó, Moisés, e Yaú, significando o milagre da travessia do Mar Vermelho, por Moisés e que foi erigida por Salomão, em honra a Yaú. Há uma referência em Isaías 19 verso 19 que pode estar se referindo à coluna do lado egípcio. Tendo em vista todas estas descobertas, os arqueólogos agora estavam convencidos que a travessia do Mar Vermelho teria ocorrido exatamente nesse local, devido ao número grandioso de probabilidades. E o fato de existirem estas 2 colunas, de um lado a outro do mar traçando assim uma linha reta. As colunas teriam sido erguidas pelo rei Salomão, que em sua época possuía o controle dos mares e tinha autoridade nestas regiões. Mas ainda faltavam provas mais conclusivas que pudessem dar às narrativas bíblicas a veracidade que necessitavam para provar aos incrédulos que tudo ocorreu da forma que a Bíblia descreveu. Que a Bíblia tinha razão em afirmar que o povo hebreu foi escravo no Egito. Isso hoje é um fato. Que as pragas teriam ocorrido, disso também encontramos bases. Mas e quanto à abertura do Mar Vermelho? Era exatamente esta pergunta que Ron White queria responder. Então, tendo por base as 2 colunas, traçou-se uma rota de mergulho que esperava-se que revelaria indícios de uma travessia de uma grande multidão naquele local. E também teriam que ser encontradas provas de que pessoas teriam sido mortas quando o mar se fechou. Curiosamente, foi exatamente isso que os mergulhadores encontraram. Indícios mais do que suficiente para comprovarem que os textos bíblicos eram exatos. Em profundidades de mergulho até 60 metros. A partir de 1978 feitos por White, foram encontrados artefatos, como ossos, cascos, rodas, restos dos carros egípcios entre outros objetos. O material encontrado estava incrustado nos corais que haviam crescido, com o passar dos anos. No entanto, foram usados detectores de metais. E foi possível perceber que além do que foi trazido à superfície ainda havia muitos objetos fossilizados nos corais, provavelmente pedaços de carruagens egípcias. Pode-se notar várias costelas humanas fossilizadas nos corais, formando um emaranhado de ossos. Eixos de carruagens. Detectores de metal indicaram presença forte de minerais de ferro. Rodas fossilizadas nos corais. Devido às rodas serem folheadas de metal, não foram consumidas facilmente, embora bastante desgastadas, ainda mostram o formato que tinham. Também foram encontradas rodas recobertas de materiais nobres como ouro e prata. Estas estavam em melhor estado de conservação,
devido à maior resistência destes metais nobres. Provavelmente tenham pertencido às carruagens dos oficiais escolhidos de Faraó, provavelmente capitães. Retirando os corais de uma das rodas, nota-se a ausência de um dos raios. A Bíblia menciona que os carros de Faraó quebravam quando os soldados perseguiam o povo hebreu, pois Deus fazia isso para que não os pudessem alcançar. As rodas são semelhantes às usadas na época da 18ª dinastia, 1540 a 1515 a.C. Foto de um carro egípcio da época. Era da 18ª dinastia dos faraós, e é notável a semelhança com as rodas encontradas no mar. Amigos, a Bíblia tem sempre razão. E cedo ou tarde, a ciência sempre confirma. E Senhor Deus nunca mais deixou a vida deles. Todos mataram. Realmente, completamente Senhor Deus e salvou na frente na frente do Egito, né? E depois Senhor Deus deixou toda a história na Bíblia. Portanto, Senhor Deus, e mais uma vez remostrou seu trabalho. Irmãos, vamos pensar, por que Senhor Deus protegeu o povo de Israel até hoje? No começo do povo de Israel, atravessou um homem, Abraão, e cresceu até hoje. Mas não é por causa de capacidade deles. Cada vez, cada momento, o Senhor Deus protegeu a vida deles. Certo ou não? Sabe por quê? Isso é grande segredo. Aqui, é porque o Senhor Deus protegeu e estabeleceu e selecionou o Israel. Por quê? É por causa de, primeiro, eles o único conseguir testemunhar do Senhor Deus. Porque quando observa mais detalhadamente a história deles, e na hora conseguir perceber o trabalho do Senhor Deus. Segundo, porque o Senhor Deus escolheu a vida deles. Por quê? Porque eles são menores. Aqui, vamos ver. Isaías capítulo 43, versículo 10. Alguém pode ler essa palavra, por favor? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Obrigado. Aqui está falando, vós sois as minhas testemunhas. Isaías capítulo 43, depois Senhor Deus escolheu o povo de Israel e falou, vocês são testemunhas de Jeová. Portanto, nós podemos observar a vida deles, a história deles. Entendeu ou não? E também, quando o Senhor Deus remostra a própria força, próprio milagre através do povo de Israel, realmente esse povo tão menores, fracos. Por isso, Senhor Deus mais claramente mostra o próprio mundo através da força do Senhor Deus. Aqui Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, Senhor Deus falou, porque eu chamei vocês, porque vocês são menos em números do que todos os povos, raças. Naquela época, eu não falei, naquela época tinha várias raças, países, culturas. Mas Senhor Deus criou esse país de Israel através de um homem, só Abraão. Por isso a Bíblia diz que vocês não têm como remonstrar a própria glória, a própria justiça. Né? É porque o Senhor Deus escolheu esse homem, só Abraão mesmo. Por isso a Bíblia falou que vocês são menores.
Aqui, Romanos capítulo 3, versículo 1 e 2, Senhor Deus, mais uma vez, confirma para a vida do povo de Israel. Qual é logo a vantagem do judeu, ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Senhor Deus, pergunto mais uma vez, vocês não são excelentes. Por quê? O que vocês têm? Todo inútil diante do Senhor Deus. Mas por que Senhor Deus e trabalho e protegeu a vida deles? Por causa de eles receberam a palavra do Senhor Deus e testemunho. Aqui vamos procurar mais uma palavra. Isaías capítulo 9, versículo 6. Mais uma vez, por que Senhor Deus protegeu o povo de Israel? Porque fim desse mundo, realmente Senhor Deus enviou o próprio Filho unigênito. Para quê? Para salvar esse mundo. Certo ou não? Por isso, esse povo de Israel é muito importante, porque genealogia de Cristo é povo de Israel. Esse é Abraão e Davi. Mateus capítulo 1, versículo 1 fala, né? Por isso, Isaías capítulo 9, versículo 6, o que está falando? Porque um menino nos nasceu. Quem é menino? Jesus. Aqui, Isaías capítulo 7, versículo 14, claramente falou, né? Qual é o nome dele? Esse nome de menino? Emmanuel. E outro nome? Mateus capítulo 1, versículo 21, Jesus. Senhor Jesus tem dois nomes, não é? É Jesus e Emmanuel. Porque Senhor Deus é realmente procurando e segurando a vida do povo de Israel, por causa de salvação de Jesus Cristo, finalmente. Não é? Por isso, Senhor Deus, e depois criou desse projeto de espiritual, Senhor Deus falou duas coisas sobre obediência e desobediência. Aqui, Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, Senhor Deus falou, né? E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançaram, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando alguém obedece a palavra do Senhor Deus, é povo de Israel, né? Senhor Deus abençoa. Contrário, se não obedecer, Senhor Deus vai amaldiçoar. Aqui está falando que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançaram. Ontem à noite nós não conversamos. Infelizmente, israelitas não obedeceram a palavra do Senhor Deus. Eles pecaram grande, contrário para o Senhor Deus. Ultimamente, Senhor Jesus chegou a esse mundo para salvar o povo deles, né? Mas eles obedeceram ou não obedeceram? Não obedeceram. Eles gritaram. Como que eles gritaram? Mata Jesus Cristo. Passa sangue dele para em cima de mim e em cima de sobre nossos filhos. Por isso, Pilatos e mataram Jesus na cruz. Eles muito pecaram. Eles ignoraram o Salvador de Jesus Cristo. Não acreditaram pela fé.
não é? Sabe por que eles não aceitaram Jesus Cristo? Porque, primeiro, eles não sabiam detalhadamente sobre a Bíblia, o que está escrito. Entendeu, não? Segundo, naquela época, a situação deles não tem liberdade, né? Não é? Porque Roma estava comandando a terra de Israel, né? Por isso, somente eles esperavam que Cristo vai chegar e libertará nossa vida, nossos pais. Mas quando Jesus Cristo chegou e falou que eu sou Cristo, eles observaram a vida de Jesus, é um camponeiro, né? Nazareno. Por isso eles não aceitaram o Salvador de Jesus Cristo. E também, quando Cristo chegou, fortemente eles, Jesus, e falaram sobre a vida deles. Porque eles são muitos religiosos, né? Hipócritas, né? Eles não viveram diante do Senhor Deus puramente. Por isso, eles facilmente mataram Jesus Cristo. Por isso, durante 2000 anos, o Senhor Deus amaldiçoou a vida deles. Por que eles mataram Jesus? Porque falta sabedoria de Jesus Cristo, sabedoria da Bíblia, conhecimento da promessa do Senhor Deus. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, o que o apóstolo Paulo falou? Alguém pode ler dessa palavra? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, por favor. A qual nenhum dos principais deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Eles não conheceram o conhecimento de Jesus Cristo. João capítulo 17, versículo 3 fala, né? Vida eterna é conhecimento de Jesus e a Senhor Deus, não é? Mas eles não tinham conhecimento de Jesus Cristo. Quem é Cristo? Porque eles não sabiam detalhadamente o que está escrito na Bíblia, não é? Por isso eles mataram Jesus. Hoje também. Hoje em dia também. Muitas pessoas aparentemente chamando o nome do Senhor Jesus, mas no meio do coração ainda não entendeu sobre a salvação de Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo perdoou nossos pecados? Como que o Senhor Jesus Cristo cumpriu remissão dos pecados eternamente? Salvação de Jesus Cristo não é temporário, não é? Eternamente, mas ainda muitas pessoas não entenderam. Somente pensamento de povo de Israel naquela época, como que eles entenderam a morte de Jesus Cristo? Aqui em Isaías capítulo 53, versículo 4, o que está escrito? Como que eles falaram? Porque Jesus morreu na cruz? Por causa de pecado dele, não é? Pecado dele. Mas realmente Jesus não morreu por causa do próprio pecado, não é? Aqui, Isaías capítulo 53, versículo 5, o que está escrito? Bem claramente escrito. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Porque Senhor Jesus Cristo recebeu tantas perseguições, castigos, por causa de transgressões da nossa vida e iniquidade da nossa vida. Correto? Mas, infelizmente, muitas pessoas não sabiam sobre isso. Mas, continuamente, Senhor Deus trabalha através da vida de israelitas. Para quê? Até todos receberam salvação em Jesus Cristo.
Por isso, história de povo de Israel, como se fosse testemunho de Jeová mesmo, não é? Por exemplo, se não mostra nenhuma evidência, como que acredita em Deus? Deus é Espírito? Todo mundo queria acreditar em Deus, mas característica do ser humano queria conferir, hein? Até ganha a vida de fé, não é? Por isso, Senhor Deus criou o próprio povo até hoje pela própria milagres. Aqui vamos procurar mais uma palavra. Aqui, Deuteronômio capítulo 4, versículo 30. Alguém pode ler dessa palavra, por favor? Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás sua voz. Até hoje, qualquer pessoa consegue encontrar com o Senhor Deus. Por quê? O Senhor Deus já deu grande evidência, não é? Aqui está falando, quando estiveredes em angústia e toda esta coisa te alcançarem, então nos últimos dias voltará para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Quando ouvir a palavra do Senhor Deus e busca Deus, facilmente nós podemos encontrar o Senhor Deus mesmo. E também, aqui, Ezequiel capítulo 36, versículo 2, realmente o Senhor Deus não acabou ainda todos os tipos de evidência através do Senhor Deus. Aqui, o que está escrito, capítulo 36, versículo 22. Ainda Senhor Deus protegendo o próprio povo, até chega o fim do mundo. Por quê? Por causa de nome do Senhor Deus mesmo. Alguém pode ler dessa palavra também? Diz, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Obrigado. Porque Senhor Deus constantemente trabalhando do meio do povo de Israel. Por causa do nome do Senhor Deus. Eles se desprezaram, abandonaram em nome do Senhor. Mas ainda, Senhor Deus, protegendo. Meu nome é misericórdia e verdade. Quantas vezes israelitas contraram a Deus? Muitas vezes, não é? Muitas vezes eles receberam castigo de Deus. Mas está chegando o fim do mundo. Senhor Deus que revela fortemente a própria salvação de Cristo. Portanto, ultimamente Senhor Deus estabelecendo própria promessa e está criando mais uma vez a evidência de Senhor Deus através do povo de Israel. Aqui, durante 2000 anos eles perderam Israel, né? Não existia próprio país. Mas, dia 14 de maio de 48, Senhor Deus permitiu independência deles. Senhor Deus estabeleceu mais uma vez esse país de Israel na terra de Canaã, novamente. E Senhor Deus
realmente permitiu essa graça. Completamente mais ou menos 2.600 anos, eles não tinham nenhum próprio país disso, não é? Mas Senhor Deus criou. Aqui, Isaías capítulo 66, versículo 8. Alguém pode ler dessa palavra também? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Como que nascer um pai num dia? Impossível. Mas Deus é possível, não é? Aqui está falando, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder ser aí fazer nascer uma terra um só dia. Como que nascer? É uma nação de israelitas. Só pela uma vez. Impossível. Entendeu não? Mas Senhor Deus permitiu independência para eles. Bom, eles ganharam. Depois, Senhor Deus prometeu, né? E Isaías capítulo 43, versículo 5, 7, é mais ou menos 2.600 anos atrás, o Senhor Deus profetizou. Naquela época, perdeu o próprio país disso, né? Mas Senhor Deus falou que um dia, Senhor Deus vai permitir, Dova, país de própria de vocês, e Deus quer chamar todos os povos para a terra de Canaã. Por isso, 14 de maio de 1945, 48, né? 48, Senhor Deus realmente cumpriu a própria promessa para todos. Aqui, alguém pode ler, por favor? Isaías capítulo 43, versículo 5 a 7. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Senhor Deus permitiu esse país de Israel e Senhor Deus chamou todos o próprio povo para a terra de Canaã. Mas não é fácil. Dessa terra, realmente aconteceu 4 vezes guerra, né? Mas cada vez, Senhor Deus protegeu, eles venceram, ganharam. O último guerra, quarta guerra é 1973, né? Realmente, mais ou menos 20 países queriam atacar o povo de Israel naquela época. Todos queriam destruir, porque todos são islamitas, né? Mas Senhor Deus protegeu. 1948, somente eles recuperaram a própria terra de Israel, Canaã, é pequenas. Mas depois aconteceu essa guerra. Eles venceram a guerra 1967. A quarta guerra realmente recuperou muitas terras. Aqui, ó. O que Senhor Deus permitiu terra? Eles recuperaram todos. Isso é promessa do Senhor Deus. Porque hoje em dia, muitas pessoas não têm como acreditar em Deus, porque falta sabedoria, como se fossem judeus. Eu não falei judeus porque mataram Jesus Cristo, porque naquela época eles não sabiam detalhadamente o que está escrito na Bíblia, não é?
Falta conhecimento, por isso eles viveram como vida insensata. Eles se mataram, somente eles receberam maldições. Hoje em dia também. Porque nós precisamos aprender mais detalhadamente de Bíblia. Para quê? Para reconhecer mais uma vez o trabalho do Senhor Deus. Aqui vamos procurar Ezequiel capítulo 36, versículo 34. O que está escrito? Alguém pode ler, por favor, também? E a terra assolada será lavrada, e o lugar de estar assolado aos olhos de todos os que passam. 35. Dirão, esta terra associada ficou como o jardim do Éden e as cidades solitárias, e assoladas e destruídas estão, fortalecidas e habitadas. Aqui está falando, e dirão, esse mundo está falando que dessa terra assolada ficou como jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Habitadas. Dessa cidade destruída completamente, não é? Mas quando o Senhor decidiu, e por causa de promessa do Senhor Deus, num dia apareceu uma cidade, não, um país. Todos central de Ásia, todos os países centrais de Ásia islamitas, né? Por isso eles queriam destruir Israel, mas não tem como, porque Deus está protegendo ainda, por causa da promessa do Senhor Deus, né? Por isso eles venceram. Não é capacidade deles, é promessa do Senhor Deus. Olha aqui esse foto. Terra de Canaã era deserto, destruída completamente. Povo de Israel, Segunda Guerra Mundial, quase mais ou menos 30% de povo de Israel morreram. Todos. Mas ainda em cima deles tem promessa do Senhor Deus. Porque o Senhor Deus profetizou e cumprindo ainda pela mão do Senhor Deus. Agora, hoje, mudou esse país. Olha aqui. Antigamente, desse campo formado desse jeito. Mas quando chegar um tempo que cumprir promessa do Senhor Deus, realmente Deus vai cumprir pela própria mão, não é? Virou para dessa forma. Isso é trabalho do Senhor Deus. Era assim, agora mudou assim. Antigamente fogo de lá, hoje mudou. Senhor Deus realmente trabalhou bem claramente até hoje. Irmãos, ainda precisa procurar mais evidência para acreditar em Deus? Não precisa procurar outras coisas, não precisa procurar vagamente do mundo sobre o trabalho do Senhor Deus. Quem quiser encontrar com o Senhor Deus, precisa aprender a palavra da Bíblia. Ainda, Senhor Deus profetizou, Mateus capítulo 24, o que vai acontecer fim do mundo. Sinceramente, Senhor Jesus apresentou, profetizou mais uma vez. Aqui, vamos ver, Mateus capítulo 24, versículo 3. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se
a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo. Um discípulo perguntou, né? Quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Discípulos perguntaram sobre o fim do mundo. Por que nós precisamos pensar um pouquinho essa parte também? Porque hoje em dia muitas pessoas falaram que século de hoje quase chegou o fim do mundo, né? Fim do mundo. Então vamos pensar. Sinceramente, Cristo falou que sobre o fim do mundo, o que vai acontecer? Quando observar e meditar detalhadamente, com certeza vocês podem assustar. Oi? Hoje, na frente da nossa vida, esse tempo é fim do mundo. O que o Senhor Jesus Cristo revelou? Primeiro, quando chega o fim do mundo, o que vai acontecer? Que tipo de sinais vai mostrar? Aqui, versículo 4, 5. Alguém pode ler, por favor? Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro, muitas pessoas aconteceram para ser Cristo falso, entendendo? Eles falaram que eu sou Cristo, todo enganoso. Aqui está falando, porque muitos viram em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. E enganaram a muitos. Aqui está falando, enganando. Enganaram a muitos, já perderam. Próprio coração, já perderam. Não tem como mais procurar Deus corretamente, não é? Porque Mateus capítulo 7 falou que muitos andaram caminho largo. Isso é primeiros sinais que Jesus Cristo chega perto do esse mundo. Aqui no Brasil também tem muitos anticristo, não é? Já viu? Eu queria encontrar, eu quero ver. Quantas pessoas existem do Brasil? Eu não pesquisei, mas alguns anos atrás um pastor pesquisou anticristo do Estados Unidos, mais ou menos 2.000 pessoas. O Senhor Jesus, Senhor Deus falou que meu filho unigênito é o que significa? Sou único, sou um filho. Isso é Jesus, mas todo mundo falaram, eu sou Cristo. Tudo falso, não é? Tudo falso. Aonde encontrar com produto falso? Feira do Paraguai. Feira do Paraguai. Que produto é falso? Alguém colocou Paraguai. Na Coreia também existe mais ou menos 40 anticristo. Aqui no Brasil é terra grande, né? Acho que mais de 200, mais ou menos. Por que pessoas apareceram desse tipo de pessoas? Por quê? Olha, irmãos. Aqui um irmão já encontrou com um. Cleon também encontrou com anticristo, né? Aqui perto, né? Quando você se encontrar com esse tipo de homem, não precisa mais ter interesse na vida dele. Na hora perceber, já chegou
fim do mundo, fim do tempo, não é? Deus que ensina. E mais, segundo sinais é o quê? Versículo 6, alguém pode ler, por favor? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é vista que isso tudo aconteça. Ainda não é o fim. Estranho. Esse século, quando entrou esse século, aconteceram cheio de guerras, terrorismo, não é? Cheio de acontecer terrorista e mata. Agora não é contra cada grupo, é contra cada país, não é? Turquia e Síria, Irã e Estados Unidos, Coreia do Norte contra Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos. Quando acontecer dessa notícia, quando vocês encontram dessa notícia na televisão, na hora vocês precisam pensar o quê? Não precisa ter interesse de notícia de lá. Quando encontra com dessa notícia, na hora vocês precisam perceber, está chegando fim do mundo. Fim do mundo, verdade. 7, 8, versículo 7 e 8. Outras pessoas podem ler, por favor? Por favor. Se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de Deus. Aqui, também quando chega mais, fica fim do mundo, e acontecer fome. Fome. O Brasil tem fome ou não? Infelizmente tem fome. Está lá no Nordeste, no interior, tem fome. Terremoto. Pestes, secos. Reservatório de Nordeste. Muito seco. Mês passado, jornalista falou que menos 30%. Agora diminui mais. Agora já quase deserto da Saara. E como que viver? Muito seco mesmo. Quando acontecer esse tipo de situações, isso é sinais de fim do mundo mesmo. Entendeu ou não? É porque o Senhor Deus revela tantas essas coisas. Porque nós precisamos preparar. Entendeu ou não? Infelizmente, hoje em dia, pessoas não têm fé verdadeira. Todo mundo seguir o que acontece na frente das próprias situações. Aqui, Lucas capítulo 18, versículo 8, digo-vos que de pureza lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Não tem fé mais. É muito difícil para encontrar homem, mais puro, homem de Deus, pela fé. Antigamente, muitos servos de Deus viviam pela fé, pela palavra, apenas pela palavra. Hoje em dia não. Não tem satisfação pela fé, pela palavra, entendeu ou não? Constantemente pessoas criando, buscando outro tipo de diversão do mundo. Na igreja também muitas pessoas criaram outro tipo de diversões. Isso é trabalho de Satanás. Porque o homem de Deus quer criar outro tipo de diversão de carnais na igreja? É por causa da evangelização? Mentira.
Palavra do Senhor Deus, puramente seguir palavra do Senhor Deus é uma grande mais satisfação de espiritual, não é? Infelizmente, quando chega o fim do mundo, acontecer mais umas situações. O que vai acontecer? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o que está escrito? Alguém pode ler, por favor, bem alto? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O único verdadeiro Salvador de Jesus Cristo. Continuamente você quiser buscar, Senhor Deus não agrada a sua vida. Deus vai dar grande castigo. Vai arrepender. Não sei o que vai resolver. Aqui está falando, quando chega o fim do mundo, é o último tempo, né? Algumas pessoas, coração tão fraco, não tem sabedoria, não tem fortaleza, né? Por isso, facilmente seguir qualquer tipo de doutrina de demônios. Dessa terra acontece cheio de doutrinas. Cada pessoa gosta de falar próprio sentimento, próprio pensamento, próprias determinações, mas isso não é palavra. A única palavra verdadeira é Bíblia mesmo. Senhor Jesus Cristo falando que quando chega o fim do mundo, realmente acontecer essas situações também. Irmãos, como que vocês pensam? Olha, aqui, muitos terroristas mataram o próprio povo, outra raça, contra outro país. Fome, não acaba a fome. Mais ou menos 13,3% e encontraram com fome de morte. Se não ajuda, na hora vai morrer. Na terra, mais ou menos, cada 5 segundos, e morreram uma criança. Cada 5 segundos morreram crianças. Por isso, todo dia, mais ou menos, 18 mil crianças morreram por causa da fome. Não é brincadeira, não. Segundo dia, primeiro dia, nós não conversávamos sobre a situação do Brasil. Todo ano, segundo acidente do Brasil, segundo tipo de acidente do Brasil é doença. Entendeu? Primeiro dia primeiro de acidente e problemas do Brasil é arma, violências. Segundo doença, contaminar qualquer tipo de doença, malária, dengue, e cheio de doença. É povo contaminado através da água. Quando eu cheguei em um local, situação do Brasil, acho que vocês concordaram. Entrada de direita tem fosso de, como chama? De esgoto. Outro lado faz cavar e tomar água. Contaminada a água. É suja. Mas as pessoas não sabem, não têm conhecimento. Não somente crianças morreram por causa da fome. Completamente, o que está escrito aqui, 35 mil pessoas morreram por dia por causa de fome.
E também, que tipo de sinais existe mais? Terremoto, tsunami. Não é? Bíblia disse que por que tremendo dessa terra? É por causa de pecado. Por causa de pecado. Senhor Deus não agradar. É mais vida suja. Mais violência, mais maldade é duas coisas. Mata e adultera. Esse tipo de pecado realmente vai sujar a terra. Por isso, muitas pessoas viveram desse jeito. Alguém pode ler Isaías capítulo 24, versículo 19 e 20? O que está escrito aqui? De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como érguio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Aqui está falando de toda esta quebrantada a terra. Por quê? Por causa do pecado de ser humano na terra. Fortemente pessoas pecando. Isso é realmente um tipo de sinal de fim do mundo. Na televisão, não para 24 horas lançando vários tipos de essas notícias. Tsunami, terremoto. Qualquer tipo de animais compreenderam, está chegando, terremoto ou tsunami, não é? Por isso, animais fugiram, mas o único ser humano não perceberão até chegar a morte. É muito mais insensato mesmo. 1976, 1 milhão de pessoas morreram por causa de terremoto. 1988, União Soviética, Rússia, 100 mil pessoas morreram. Irã, 25 mil. Kobe é de Japão, 2.200. Muitas pessoas morreram. Olha aqui, tsunami de Indonésia. Quantas pessoas morreram naquela época? 300 mil pessoas morreram. China, 100 mil pessoas morreram. Em 2010, Haiti. Soldado do Brasil ainda está trabalhando, não é? Está ajudando lá, político de lá. Naquela época, 220 mil pessoas morreram. Na rua, cheio de pessoas mortas. Japão, 2011, quando trabalhava na Coreia, eu assisti essa notícia. Quando eu visitava, Naquela época, 12 mil pessoas morreram. Lá, sistema de governo do Japão é primeiro do mundo. Mas, naquela época, 12 mil pessoas morreram. Ainda tem problemas. Olha, quando chegar século XXI, não para mais. E tem o meu terremoto. E aconteceram muitos. Aqui no Brasil também, às vezes, alguns anos atrás, eu sentia, quando eu ficava aqui, está tremendo. Depois eu vi notícia, 3,5 teve aqui terremoto, não é? Olha aqui, número de terremotos de século de 21. Século de 12, 13, 14, até 18. Não aumentava mais. Entre o século de 20,
subiu esse globo. Bem alto. Quantos números aconteceram terremoto? Mais de 2.000. Agora não tem como mais contar. E outros sinais de fim do mundo, o quê? Aqui Lucas capítulo 21, versículo 11, o que está escrito? Alguém pode ler, por favor? E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Aqui está falando pestilências. O que significa? Um tipo de doença, né? Ebola, AIDS. Tudo acontecerão. Água suja. Está contaminado. Poluição. Lixos. Ainda aqui na cidade de Brasília, é ainda limpa. Quando eu estava viajando para a África, né? África do Sul, Moçambique, né? Na rua, quando chega terra de Moçambique, cheio de lixo. O governo não limpa. Suja demais. Hoje em dia, mais uma vez nós precisamos pensar diante do Senhor Deus. Entendeu ou não? Aqui, Mateus capítulo 24, versículo 14. Ainda, graças a Deus, não chega a fim do mundo. Não chega a ponto, né? Por quê? Senhor Deus falou que ainda Deus quer evangelizar para fim do mundo. Olha, vamos pensar. Pessoalmente, família de vocês já aceitaram a palavra do Evangelho? Não, né? Mas então, já ouviram todos os evangelhos, independentemente de receber salvação? Todos? Tio, tia, primos. Tem que pregar o evangelho. Isso não chega ao fim do mundo. Isso é um tipo de sinal. Já chegou ao fim do mundo, perto. Quando vai acabar? Esse tempo da graça. Quando pregar o evangelho completamente. Aqui, versículo 14. Alguém pode ler, por favor? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Por isso, nós precisamos pregar o evangelho mais fortemente, não é? E quando vocês ouvirem, não precisa ter medo. Porque Jesus Cristo fala, né? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustais, porque mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ninguém sabe ainda. Jesus Cristo também não falou. É dia de fim do mundo. Mas hoje nós precisamos saber, né? Realmente, nós já experimentamos que sinais de fim do mundo. Certo ou não? Um dia, Senhor Deus vai aparecer novamente no céu e chama todos os cristãos. Aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, depois nós cumprimos pregar o evangelho até fim da terra, Senhor Jesus Cristo vai aparecer. Alguém pode ler, por favor? 16 e 17, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar
Aqui está falando, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvens. Quando chega o fim do mundo, antes de chegar o fim do mundo, vai aparecer um trabalho, um sinal. Isso é chamado do Senhor Deus. Segundo chamado do Senhor Deus. Primeiro chamar é Cristo chama no pecado, não é? Não precisa mais viver no pecado. Senhor Jesus Cristo chamar para ser justo. E agora, segundo o chamado do Senhor Deus, entra para o reino de Deus. Isso é arrebatamento. Arrebatamento de Cristo. Hoje em dia, todos são iguais aparentemente. Aqui, Lucas capítulo 17, versículo 34 e 35, o que está falando? Digo-vos que naquela noite estão dois numa cama. Um será tomada e outra será deixada. Dois homens, duas mulheres deitando, mesmo lugar, mesmo tempo, mesma cama, mesma pessoa. Mas quando o Senhor Jesus Cristo chegar, somente apenas uma pessoa será arrebatada. Né? Senhor Jesus Cristo chama, outro deixa. Isso é chamado do Senhor Deus. Quando o Senhor Deus chamar, imediatamente ressuscitar a vida e muda para encontrar com Jesus Cristo. Isso é arrebatamento. Quem consegue receber arrebatamento de Deus? Quem é? Justo. Pecador ainda não tem como encontrar com o Senhor Deus. Entendeu ou não? O Senhor Deus leva uma pessoa e deixa outra pessoa. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Todos choraram. Quando perceber que eu sou pecado ainda não salvo, já era. Não é mais chance. Entendeu ou não? Essa é a história da nossa vida. Tempo de hoje é graça. Tempo de gentios. Igreja. Quando acaba desse tempo, Senhor Deus chamar Cristo, é arrebatamento mesmo. Depois o que vai acontecer? Imediatamente começa 7 anos de tribulações. Mais uma vez, Senhor Deus falou que e quando chega desse tempo, vai acontecer mais umas sinais. Que tipo de sinais? É 666. Esse é vacode. Alguém pode ler versículo 16, Apocalipse capítulo 13, versículo 16, por favor? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e cegos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Quando chega fim do mundo, depois arrebatamentos, todos os cristãos, o que vai acontecer? Satanás, o diabo, cria um sistema. Rico, pobre, inteligente, insensatos, livreiros, servos, todos precisam receber uma marca na mão direita e
textos. 17. Se não tiver essa marca, não tem como viver. Para que ninguém possa comprar ou vender, serão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, o número do seu nome é 666. Isso é vacode. Olha, desse sistema já está pronto. Antigamente nós explicamos sobre cartão de crédito, não é? Isso é um tipo de vacode. Isso é número de 666. Entendeu não? Nós já acostumados sobre esse sistema. Agora, o governo já criou chip. Tamanho de chip é esse tamanho. O direita é tamanho de arroz. E grande arroz. Bem pequenininho, não é? Quando eu receber esse chip, acho que não precisa mais dinheiros. Autorização de identidade, identificação. Entendeu não? Mas tecnologia, cada momento avançado, né? Por isso, diminui o chip. Esse tamanho. Pequenininho, né? Ainda esse chip é grande. Quando chega tempo de tribulações, 7 anos, todos vão receber esse chip de esse tamanho, pequenininho. Esse consegue colocar pela vacina, não é? É? Porque chip bem pequenininho. Olha aí. E dentro desse chip EIFID tem todas as informações de vocês. Quem recebeu essa sinal marca 666 não tem como mais chance. Senhor Deus, como que falou? Alguém pode ler? Apocalipse capítulo 14, versículo 11, por favor. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o céu. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que recebe o sinal do seu nome. Esse sinal 666, esse marca de anticristo. Satanás enganaram todas as pessoas e levaram para onde? Para o inferno. Inferno. Antes de acontecer, chega esse sinal, esse fim do mundo, tem que receber a salvação do Senhor Deus. Correto ou não? Olha, vamos ver mais uma vez essa história. Tempo de hoje é tempo da graça, igreja, gentios. Entendeu não? Está até chegando. É tempo de arrebatamento. Quando termina, 7 anos de tribulação. 3 anos e meio, anticristo, realmente remostra paz, felicidade do mundo. Depois de 3 anos e meio, eles criaram e mostraram o próprio trabalho para enganar todos os corações e levar para o inferno. Olha, hoje nós precisamos pensar mais uma vez diante do Senhor Deus através da palavra. Por quê? Facilitamente nós podemos meditar novamente sobre o fim do mundo através da Bíblia. Aqui Lucas capítulo 21, versículo 28, Senhor Jesus Cristo falou para todos. Como que Cristo falou? Alguém pode ler, por favor? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.
Aqui está falando porque a vossa redenção está próximo. Próximo. Daqui a pouco. Hoje à noite ou amanhã? Nós não sabemos. Mas o Senhor Deus já avisou através da palavra. Através até qualquer tipo de sinais do mundo. Aqui 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Vamos ler todos juntos? 1, 2. Senhor Deus já avisou. Sobre o quê? Sobre o julgamento do Senhor Deus. Porque Senhor Deus espalhou essa palavra para o mundo todo. Cada um de vocês existe. É livro da Bíblia. Isso é palavra do Senhor Deus. Isso é mais uma vez evidência do Senhor Deus para salvar a vida de vocês. Por isso, hoje à noite, humildemente, nós precisamos ficar diante do Senhor Deus, chamar misericórdia de Deus. Senhor, agora eu reconheço que tua palavra é tudo verdade, não existe nenhuma mentira. Eu quero receber, respeitar, obedecer, sujeita a sua palavra. Senhor, salve minha vida. Vocês precisam ter esse reconhecimento imediatamente. Amém? Deus vai salvar nossa vida. Porque o Senhor Deus já avisou, já apresentou vários tipos de sinais. Mas todos os sinais, todos evidência, todos profetizar, fica onde? Dentro da Bíblia. Nós já seguramos. Por isso não tem como mais vocês fugir. Agora, tem que ter coração manso para aceitar a palavra do Senhor Deus. Amanhã à noite, continuamente, nós meditaremos a palavra do Evangelho. Vamos orar. Senhor Pai, nosso Deus, obrigado. É porque, Senhor Deus, escolheu o seu povo israelitas. É mais uma vez, Senhor Deus, que remostra seu mundo, tua palavra verdade. Hoje à noite nós queremos observar mais uma vez o mundo de história de Israel para entender sua promessa, Senhor. Mateus capítulo 24, mais uma vez o Senhor Jesus Cristo apresentou sobre o fim do mundo. Infelizmente, tempo de hoje, nós facilitamente encontrando com esses sinais do fim do mundo. Pai, Senhor, por favor, permita a sua misericórdia até receber salvação. E amanhã, continuamente, nós queremos ouvir a palavra do Evangelho. Ajude, por favor. Obrigado, Pai. E mais uma vez agradecemos por todos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.